Olá, meu nome é Matheus Carvalho, eu sou estudante do curso de Pedagogia na Universidade Uniateneu e quero compartilhar com você nesse vídeo algumas atividades que vão auxiliar no desenvolvimento motor da criança. Mas antes disso eu quero chamar uma pessoa muito especial que vai me ajudar na realização dessas atividades. Bem, antes de você assistir essas atividades ou de você pensar em reproduzi-las em casa, você deveria se perguntar, mas o que é o desenvolvimento motor? Bem, muitas vezes se define esse termo desenvolvimento motor com as teorias, os livros, os textos de grandes teóricos da psicomotricidade, como Jean Piaget ou Henri Wallon, que se levam em conta as fases da criança, né? Mas em uma linguagem mais informal, de uma forma mais prática, como nós poderíamos entender o que é o desenvolvimento motor? Em uma linguagem bem simples, nós poderíamos entender que o desenvolvimento motor é o amadurecimento do cérebro, onde ele vai tornando os movimentos independentes, os movimentos da criança. Quando nós nascemos, nós somos totalmente dependentes de alguém. Nós só saímos de um lugar para o outro se alguém for lá e nos buscar e levar para outro lugar. Então, esse amadurecimento, onde o cérebro vai compreendendo os seus movimentos e vai executando esses movimentos, vai atendendo, o seu corpo vai atendendo aos comandos do seu cérebro, se chama desenvolvimento motor. Como Jean Piaget, por exemplo, divide o desenvolvimento motor em 4 fases, né? E aí, em cada fase, há habilidades que vão sendo desenvolvidas. Então, de uma forma bem simples, o desenvolvimento motor é isso. É você entender que a criança ela tem fases, né? Mas que essas fases são apenas habilidades que vão sendo desenvolvidas em determinada idade. Então o desenvolvimento motor é isso, é você se tornando, a criança se tornando madura para se tornar independente nos seus movimentos. Se quando ela nasceu, ela antes dependia de alguém para levá-la para o lugar, após o seu cérebro ter amadurecido, né? Após ele dar comandos para que o corpo responda, você vê um amadurecimento e o desenvolvimento motor da criança. Por isso que é tão importante falar sobre o desenvolvimento motor e dar estímulos para que a criança possa então desenvolver cada habilidade na idade correta com a qual nós entendemos relacionada ao desenvolvimento motor. Se você quiser saber um pouco mais sobre as fases do desenvolvimento, de acordo com alguns teóricos, eu vou deixar alguns links na descrição e você pode ler, se aprofundar um pouco sobre esse assunto. Mas bem, vamos para as atividades. A primeira atividade é o alinhavo. Talvez você já tenha visto ou até mesmo já trabalhado essa atividade, mas eu estou trazendo ele pela sua relevância. Mas como o alinhavo funciona? Existem diferentes modelos de alinhavo. E o que eu vou trazer aqui é um modelo onde você encontra em lojas de jogos pedagógicos, né? É uma figura onde a criança vai estar passando a lã pelos buracos da figura. Ou você também pode confeccionar um alinhavo. Você pode até trabalhar a questão artística da criança, a criatividade da criança na confecção de um alinhavo. E o objetivo é que a criança passe a lã por todos os buracos, né, até não ter mais lã aonde se passar. E quais habilidades nós podemos observar e trabalhar com o alinhavo? A primeira delas é a coordenação visomotora, onde a criança está observando com os seus olhos como a sua mão conduz os elementos, né? Então ela vai ter o controle dos elementos, onde o seu olhar está controlando de uma certa maneira a forma como ela conduz esses objetos, que no caso é o alinhavo. A outra habilidade também é o controle da impulsividade. Mas por último há uma habilidade muito importante que é trabalhada no alinhavo, que é a concentração. Hoje a criança tem essa habilidade muito dividida com a tecnologia. Não que seja algo ruim, mas muitas vezes a concentração que a criança possui, o desenvolvimento dessa habilidade é muito gasto nas tecnologias, onde ela está ali observando vídeos na internet, né, ou em jogos, e muitas vezes essa habilidade não é trabalhada de uma maneira mais pedagógica ou até mesmo mais lúdica.
Então, o alinhável trabalha a concentração, ela prende a criança no desenvolvimento daquela atividade que às vezes pode demorar bastante, né? Então, trabalha a criança para desenvolver a coordenação visomotora, o controle de impulsividade em um determinado tempo que pode ser grande. Então, isso trabalha a concentração da criança, que é muito importante. Em nossa segunda atividade, a criança vai preencher os quadrados com os prendedores, que vão ter letras nesses prendedores, vai ter letras coladas nesses prendedores. O objetivo é formar o nome dela e o seu primeiro sobrenome. E quais habilidades vão ser trabalhadas nessa atividade? A primeira delas é a coordenação motora fina, onde a criança vai trabalhar o movimento de pinça, né? Onde ela vai pegar o prendedor e vai encaixar, vai abrir o prendedor e encaixar para ficar dentro dos quadrados correspondentes ao seu nome, que formam o seu nome. Mas também ao discernimento das letras, né? Onde a criança vai demonstrar que sabe discernir bem quais são as letras que compõem o seu nome. Mas o mais importante em questão do desenvolvimento motor é a coordenação motora fina. E por quê? Porque o movimento de pinça, ele trabalha os pequenos músculos dos dedos da criança. Isso vai ser muito importante quando ela for escrever, né? Então isso vai dar um bom resultado quando ela for pegar o lápis para escrever. Você vai ver o resultado quando o movimento de pinça é bem trabalhado na fase devida que precisa ser trabalhado. E a terceira e última atividade é a amarelinha criativa. Um pouco diferente da amarelinha tradicional, nessa criança vai saltar em cada círculo que ela vê à sua frente e também ela vai fazer uma escolha em cada círculo. Ao seu lado direito vai ter um copinho com duas bolas e ela vai escolher uma dessas duas bolas que vai corresponder ao copinho que está ao seu lado, né? A cor do copinho que está ao seu lado. Após ela fazer isso na sua primeira ida diante desses círculos, ela vai voltar pegando cada bolinha que sobrou, né, e colocando no copinho correspondente à cor, né? E o que é trabalhado? Quais as habilidades que são trabalhadas nessa atividade? A primeira delas é a coordenação motora ampla, né? Onde a criança vai trabalhar através dos saltos. Você vai poder observar que ela está trabalhando a coordenação motora ampla, assim como também a coordenação visomotora. Enquanto a criança pensa o local que ela vai pular, né, o local que ela vai saltar, através do seu olhar, ela está trabalhando a coordenação visomotora com o objetivo de chegar em algum lugar, de conduzir um elemento que no caso é o seu próprio corpo. E por último, também vai ser trabalhada na criança a percepção de espaço, né, e um pouco da lateralidade também. Então, eram essas atividades que eu queria trazer para você. Espero que você tenha gostado, mas também queria por último ressaltar a importância de se trabalhar cada fase do desenvolvimento motor da maneira correta. Procure saber sobre esse assunto, estude e aplique no dia a dia da sua criança. Um forte abraço!